No Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 3. É uma palavra muito conhecida da igreja, que fala a respeito da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 3. E Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não volte mais a ter sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher lhe respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que quando o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e
sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Poderem sentar, meus amados. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, essa narrativa bíblica aqui é muito conhecida da igreja. A mulher samaritana, uma mulher que vivia aquele dia, no momento, buscando algo para saciar a sua sede, estava naquela cidade de Sicar, na região de Samaria. E essa mulher se deparou com nada mais, nada menos do que o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que se revelou a ela. Quando nós olhamos, queridos, para essa narrativa bíblica, o Senhor, Ele foi àquele lugar com um propósito. O primeiro propósito do Senhor Jesus Cristo foi de chegar àquele lugar e quebrar paradigmas, pois havia uma resistência, uma rejeição e uma discriminação dos judeus para com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo miscigenado. Então existia ali uma junção dos judeus com outros povos, e os judeus puros rejeitavam os samaritanos, pois isso também fazia parte da lei de Moisés. O Senhor havia determinado que os judeus, eles não deveriam estar sendo orientados a tomarem as mulheres de outros povos para coabitar com elas, e delas nascerem judeus que não eram puros. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo chegou a esse lugar, primeiramente para quebrar esse paradigma, de revelar ali para todos, principalmente para aquela mulher que estava ali, que o Filho de Deus, Ele não faz acepção de pessoas, de revelar também para os seus discípulos, principalmente para Tiago e João, porque momentos antes, meus queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 51 a 56, aconteceu que o Senhor Jesus Cristo enviou adiante dele alguns discípulos para irem exatamente a essas terras em Samaria, para que ali eles preparassem pousada para o Senhor. Mas a narrativa lá antes nos fala, em Lucas, que ao chegar naquele lugar, naquela certa aldeia em Samaria, os samaritanos não receberam o Senhor Jesus Cristo, não receberam os seus discípulos. Então Tiago e João, indignados, revoltados, pois eles haviam sido rejeitados, disseram para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que nós oremos a Deus para que caia fogo do céu e consumam esses samaritanos? E o Senhor lhes repreendeu, lhe dizendo: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Então, queridos, aqui o Senhor Jesus Cristo também vai mostrar lá na frente para Tiago e João, que ali na cidade de Sicar haviam almas preciosas, e a primeira alma que estava ali para ser salva era a alma desta mulher samaritana. Quando nós olhamos para essa narrativa, queridos, o Senhor chegou naquele lugar, junto ao poço de Jacó. Eram quase meio-dia, a hora sexta, e ali aquela mulher se aproximou daquele poço. Aquela mulher foi àquele local, naquele horário. Sabe por quê, queridos? Porque aquela mulher vivia numa vida promíscua, aquela mulher vivia numa vida de adultério, aquela mulher se dava com homens casados, com homens que não eram seus. Aquela mulher havia tido relacionamentos com vários homens, homens que não eram seus, que não eram seus maridos. E por causa da vergonha, por causa de tudo quanto ela havia feito, aquela mulher então ia sempre àquele local, com certeza, com frequência, naquele horário de meio-dia, porque era um horário que com certeza muitos daqueles samaritanos, com certeza, não estariam naquele lugar, naquele momento. Agora pense você, no
calor do deserto, perto do meio-dia, uma água escaldante, imprópria para o consumo. Mas essa mulher ia exatamente, meus queridos, para que ela não fosse notada, para que não percebessem a sua presença, porque ela mesma tinha vergonha dos seus atos, e porque principalmente ela era discriminada pelos samaritanos. Aquela mulher não tinha valor diante daquela sociedade dos samaritanos, no meio daquela cidade de Sicar. Aquela mulher era desprezada por todos, mas diante dela apareceu o Senhor Jesus, aquele que não discrimina ninguém, aquele que não faz acepção de ninguém, aquele que veio para quebrar paradigmas, aquele que veio para mostrar que ele é maior do que a lei, do que ele de fato pode sim restituir, pode sim restaurar, pode sim trazer de volta a dignidade, pode sim trazer de volta uma vida, e uma vida com paz, uma vida em que a pessoa de fato vá sim ter uma dignidade da qual ela nunca teve. Aquela mulher, queridos, se deparou com o Filho de Deus sem saber quem ele era. E aqui a narrativa nos fala, irmãos, que ele chegou naquele horário, naquele momento, e pediu para aquela mulher água para beber, cansado da longa caminhada, pois o Senhor estava indo ainda para a região da Galileia, mas tinha que passar por aquele lugar, para que esse propósito divino se cumprisse através da vida daquela mulher. E aqui, queridos, quando aquela mulher se deparou com o Senhor, pedindo para ela água para beber, como sendo tu judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber. Aquela mulher, naquele momento, amados, ela ficou pasma. Aquela mulher não estava entendendo o porquê que aquele homem, sendo judeu, pedia para ela água para beber. Até que ela descobriu lá na frente de quem se tratava aquele judeu, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. E aqui, queridos, quando ele diz lá na frente, conforme está escrito no verso 14: mas aquele que beber da